Tem o mesmo sentido, tá? O mesmo significado. E os dispositivos que a gente usa para monitorar o paciente, né, aumentam tanto a especificidade quanto a sensibilidade e a acurácia, né, dos julgamentos clínicos, né, os julgamentos clínicos que vai ter durante a execução da anestesia. Então, aqui alguns dados históricos, né, em 1846, Bigelow observou alteração, né, na pupila e no pulso do paciente durante a anestesia. Em 1857, Snow, né, que afirmava que o ponto de maior habilidade, né, que dava mais habilidade à anestesia, era você saber a dose adequada que deveria ser administrada. Esse Glover, né, esse autor Glover, ele monitorava clinicamente seus pacientes, né, isso no século XX, e publicou um levantamento com mortalidade zero em 11 mil anestesias. Então, aqui um exemplo da anestesia inalatória da época. O interessante, né, a gente vê que só recentemente, né, foi normatizado, né, criando protocolos de segurança e anestesia, né? A primeira referência a normas de segurança foi publicada em 1980. Tá? E a primeira normatização, propriamente dita, foi publicada em 86, pela Associação Americana de Anestesia. Tá? E no Brasil só foi publicada em 93. Então, a mortalidade por causas anestésicas de pacientes ASA1 e ASA2 situa-se ao redor de 1 para 30 mil. Então você vê que os pacientes de menor risco, né, previstos pela classificação ASA, né, ASA1 e ASA2, têm uma mortalidade muito baixa. Aqui um gráfico mostrando o risco, né, o risco de lesão, né, e o tempo entre o alarme, né, do dispositivo e o início da atuação do médico. Então, aqui o início da condição é inversa, começou aqui no D0, né, tempo zero, e aqui logo no início teve o disparo do alarme. Então aqui começou a crescer o risco, né, de lesão, aí o alarme disparou. Aí quando você identificou que o alarme disparou, já aumentou mais ainda o risco. Aqui você vai ter a identificação do problema. Tá? E aí é o tempo que você identificou e começou a tomar as medidas. Né? E aí quando chega, né, quando você corrige o problema, né, é o ponto máximo de risco, e aí você corrige o problema, o risco vai diminuindo até voltar à normalidade. Tá? Mas caso você não corrija o problema, você vai ter o aumento do risco cada vez mais até chegar no ponto onde acontece a lesão, onde você tem o início da lesão. Então, é muito importante, né, o equipamento ter sensibilidade, né, eficiência, para que ele dispare o mais rápido possível, porque sempre tem um delay, né, uma demora normal entre o disparo do alarme e a identificação do alarme. Visualmente ou auditivamente o alarme. E aí, depois que você identificou o alarme, você tem um tempo até identificar o problema. Então, esses momentos são críticos. Né? Quanto mais cedo identifica e começa a atuar, menor o risco de lesão. Então, vamos falar um pouco da oximetria de pulso. Né? Acho que aí, ainda mais com a Covid, quase todo mundo entrou em contato com a oximetria de pulso. Tá? É um monitor não invasivo, né, que ele possui um diodo que emite luz de 2 comprimentos de onda. Né? A onda vermelha de 660 nanômetros, né, que é mais absorvida pela hemoglobina dessaturada, e a infravermelha de 990 nanômetros, que é mais absorvida pela hemoglobina oxigenada. Né? E tem um fotorreceptor, né? Então você tem um emissor e um receptor, um fotorreceptor. Ela utiliza duas tecnologias, né? A espectrofotometria
que quantifica a luz nos tecidos, tá? E a pleximografia, que determina, né, que aí o oxímetro ele também não determina só a saturação de oxigênio, né? Ele também determina a frequência cardíaca, né, as ondas de pulso. Então ele determina a amplitude e a forma das ondas de pulso. Então o princípio de que ele funciona, né, o oxímetro de pulso é na lei de Lambert-Beer. Né? A concentração de um soluto dissolvido em um solvente pode ser determinada pelo seu grau de absorção luminosa. Né? Então ele usa esse princípio para que a luz atravesse, né, as estruturas e determine a concentração, né, de oxigênio dissolvida, a saturação de oxigênio no sangue. Alguns fatores alteram essa medida, né, como o esmalte, corantes, a luz ambiente pode atrapalhar também, a cor da pele, né, peles muito mais escuras, né, também pode alterar. Movimentação do paciente, também ele deve ficar parado enquanto está sendo feita a leitura. O uso de bisturi elétrico durante a cirurgia também pode alterar o funcionamento do equipamento. Aqui muito comum da gente ter dificuldade de avaliar a saturação do dor por oximetria de pulso, que é aí pacientes hipotensos e pacientes frios, né? Hipotérmicos. Às vezes o paciente não está com hipotermia propriamente dita, mas ele está com as mãos muito frias. É difícil de você ver no consultório, dentro de um centro portátil, você vai ver que o paciente com a mão fria, é difícil de você pegar o sinal. Situações especiais, né? Quando estão elevados os níveis de carboxiemoglobina, tá? E absorve, né? Aí você absorve, quando tiver muito elevado o nível de carboxiemoglobina, se absorve a mesma quantidade de luz vermelha que a oxiemoglobina, portanto, de um valor maior que o real da saturação. Tá? Então, carboxiemoglobina acaba indicando concentrações muito elevadas e um valor maior que o real. Methemoglobina. Methemoglobina é a hemoglobina onde você tem uma oxidação elevada, né, da hemoglobina, né, de ferro, aliás, a oxidação dos átomos de ferro no grupo N da hemoglobina, e aí você tem, com essa oxidação, você absorve em quantidade menor de oxigênio, né? Essa hemoglobina transporta a quantidade menor de oxigênio. O normal aí é para a gente ter fisiologicamente entre 1 e 3% de carboxi e methemoglobina. Mas em algumas situações, né, quando você está acima de 10%, você começa a ter essa alteração, né, que absorve a mesma quantidade das duas luzes, né, indicando um valor fixo de saturação, 85%. Né, quando essa concentração ultrapassa 30% na corrente sanguínea. Né. Então, a partir de 30% de methemoglobina, você vai ter esse falso dado, né, vai ter uma saturação fixa. Pacientes anêmicos, né, tem uma saturação menor, né, no equipamento, aparece uma saturação menor do que a real. E já a hemoglobina fetal e icterícia não afetam o oxímetro. Capnografia. Não sei se já tiveram contato com capnografia. Não, né? Capnógrafo, né, é o equipamento que a gente usa para medir a concentração de gás carbônico, né, no ar expirado. Então você acopla no equipamento de anestesia, né, esse sensor, né, ele utiliza o sistema mainstream, né, o infravermelho, ou side stream, que utiliza espectrometria de massa. Você tem uma diferença, né, de 2 a 5 milímetros de mercúrio entre o CO2 expirado, né, e o sério por causa do espaço morto. Então você tem uma diferençazinha aí, se você for ler uma gasometria e dosar ao mesmo tempo o CO2 no sangue e o que está sendo medido pelo capnômetro, dá uma diferença de 2 a 5. Diferença pequena. Tá? Causas de valores baixos de CO2.
né? Que é do... Embolia, posição secada e hipotensão. E as causas de valorizar a condição você pode ter febre, aumento do metabolismo, hipoventilação, injeção rápida de bicarbonato, né? Endovenoso. E na laparoscopia também você tem valores altos de CO2, né? Porque na laparoscopia a gente injeta, né? Como a gente viu na técnica cirúrgica, acho que algum grupo mostrou, né? Aquela agulha de Veres, ou mesmo pelo trocada, você injeta CO2 na cavidade peritoneal para que as vísceras fiquem afastadas da parede abdominal e você consiga ter uma visualização dentro da cavidade. Então, tem que estar sempre monitorizando, né, o CO2 em cirurgia laparoscópica. Variações na curva de capnografia, né? Na fase 1, você tem espaço morto. Na fase 2, mistura de espaço morto com gás alveolar. Na fase 3, gás alveolar. E na fase 4, inspiração. Tá? E você pode ter variações nessa curva quando você tem DPOC, asma. Tá? Quando o paciente, para a gente fazer anestesia, você tem que usar relaxantes musculares, né? E aí, quando você não está relaxando adequadamente o paciente, também você vai ter alterações na capnografia. Quando você tem reinalação de CO2, né? E você tem uma válvula expiratória no carrinho de anestesia, no plano de anestesia, né? Para que aquele ar saia, né? O ar expirado saia, mas às vezes você tem uma válvula respiratória travada e fica recirculando aquele mesmo ar, então você recircula o CO2. E também quando você tem pouca cal sodada, né? Vocês vão ver nos carrinhos de anestesia que tem umas granulações, tem um recipiente, um carrinho com um material, uma substância granulosa, né? Granulada ali, é a cal sodada, que a função dela é realmente tirar o gás carbônico do ar expirado, tá? Para que ele não recircule. E também, quando você tem alterações, né, na curva de capnografia, se você tem o CO2, o batimentos cardíacos elevados. Então, aqui mostrando, né, a fase 1, fase 2, né? Aí aqui vai estar o CO2 mais alto, né, no fim da expiração. E na inspiração o CO2 cai, né? Essa é uma curva fisiológica, né? Aqui, quando você tem um broncoespasmo ou dificuldade para exalar o ar, né? Você tem alguma síndrome obstrutiva aí, do paciente ou no sistema também pode estar obstruído. Então você vai ter aqui uma subida diferente, né? Mais aguda, né? Concentração de CO2 e depois uma queda rápida, mas no mesmo tempo aqui. Aqui é quando o paciente tem um esforço respiratório, né? Um esforço respiratório ou ele briga com uma ventilação, né? Então, durante aqui a expiração, ele dá uma respirada, briga com o aparelho. Aí você tem esse denteamento aqui, mas você vê que a curva é bem parecida com a normal, só com esse denteamento por causa da briga do paciente, né? Quando você tem reinalação de CO2, olha o que acontece. Ó. A curva é muito parecida com a normal, né? Mas qual a diferença? Que ela não parte de zero de CO2, não? Ela já parte de um certo nível de CO2 porque está reinalando CO2. E aqui a interferência, né, de batimentos cardíacos na curva de CO2. Então aqui, o padrão ouro na análise de oxigenação e ventilação pulmonar, né? Você pode calcular o conteúdo arterial de O2, né? CA de O2 é 1,34 vezes a concentração de hemoglobina, vezes saturação de O2, dividido por 100,
mais a pressão arterial, né, PaO2, o O2 arterial, vezes 0,031. Tá? Esse é o conteúdo arterial. Conteúdo venoso também, aí você pode calcular vendo a gasometria, né? Diferença arteriovenosa de O2, né? Que é a DAV-O2, que é a concentração arterial de O2 menos a concentração venosa de O2, de oxigênio. Transporte de O2, o normal é de 950 a 1150 ml por minuto, né? O transporte, ou delta, ou AV, né? Arteriovenoso de O2, que é o transporte normal de O2, é essa CA de O2 vezes o débito cardíaco vezes 10. E o consumo de O2, né, que é o VO2, vocês vão ouvir muito isso, principalmente em medicina esportiva, né, terapia intensiva também, o consumo de oxigênio, é essa da VO2, né, que é a CA, a concentração arterial de O2 menos a concentração venosa, né, de VO2, conteúdo arterial menos conteúdo venoso. Então é a DAV de O2 vezes o débito cardíaco vezes 10. Tá? Esse é o consumo de oxigênio. Bom, quanto ao a eletrocardioscopia, né, que é o que a gente sempre vê, né, que é a monitorização dos batimentos cardíacos, é uma monitorização básica e obrigatória, tá? Ela está indicada em qualquer paciente submetido a procedimentos anestésicos cirúrgicos. O clássico, né, das derivações, vocês tiveram o eletrocardiograma já? Tranquilo. A clássica monitorização é a derivação D2, tá? Para a gente avaliar o ritmo, né, se ele está sinusal, né, ou se tem arritmia. E você pode utilizar a derivação V5, né, para o diagnóstico de isquemia, e ela tem uma sensibilidade de 75%. Isquemia não, Hã? Isquemia não. Isquemia da parede miocárdica anterior, no caso, né? É 75% porque ela não pega toda a isquemia, né? Mas as principais áreas de isquemia são a parede anterior. Então, aqui, né? Vocês já estudaram, né? P, né? Onda P, QRS, intervalo ST, onda T, onda U. Tá? Então, o intervalo PR, o intervalo QRS e o intervalo QT, né? Você deve ter visto. Quais são as derivações? Derivações do A2, né? D2 e D5. São as mais utilizadas, né? Então, se você usar só essas duas, né, D2 e D5, você tem uma sensibilidade de 80%. Se você adicionar V4 a essa monitorização, você aumenta a sensibilidade para 96%. Tá? As desvantagens da eletrocardioscopia, né, na monitorização, é que, apesar dessa sensibilidade, você tem alguma dificuldade de avaliar eventos isquêmicos, né? Porque você não tem todas as derivações aí presentes. Diagnóstico de arritmia é inexistente, né? Então, você pode, por uma série de interferências, né, desde o bisturi elétrico, alguma movimentação do paciente, um eletrodo que se movimenta, né, durante a anestesia, você pode diagnosticar uma arritmia que na verdade não existe. E aqui o risco de queimadura consequente ao uso do bisturi elétrico, né? Então, aqueles eletrodos que a gente coloca na cirurgia para monitorizar o paciente, você tem um risco, como corre uma corrente elétrica, né? Tem uma corrente elétrica no uso do bisturi elétrico, você pode aquecer aqueles eletrodos e causar, né? É importante colocar a quantidade de gel adequada para que ele já vem com gelzinho, né, mais moderno, para que você não tenha queimadura. Pressão arterial não invasiva, né?
que é aquela que é feita com o estímulo, né? O estímulo manual ou automático. Tá? Também é básica e obrigatória. Tá? Está indicado em qualquer paciente submetida a procedimentos assim como a cardioscopia. A cardioscopia também é obrigatória em qualquer paciente submetido a procedimento anestésico cirúrgico. A função dela é a aferição indireta do desempenho cardíaco e alterações da resistência vascular sistêmica. Por quê? Porque aqui é a fórmula da pressão arterial. A pressão arterial é o débito cardíaco, é o valor do débito cardíaco vezes o valor da resistência vascular sistêmica ou periférica. Pressão arterial média, né? A fórmula da pressão arterial média é a pressão arterial sistêmica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica dividida por 3. Também aqui para a gente monitorar o consumo miocárdico de oxigênio, né? Que tem que ser menor do que 12.000, você pode usar o duplo produto, né? Que é a pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca. E os métodos mais conhecidos, né, que a gente, vocês já tiveram na semiologia, né, mais conhecidos para a aferição da pressão arterial não invasiva, são a palpação aos escudo, né? Tem também o oscilômetro e o Doppler. Então, aqui são manuais, né, palpação e escudo, e aqui os automatizados, oscilômetro e Doppler. E também tem esses sons, né, que você já deve ter ouvido, né, que é aquele som que está entre o primeiro som e o último som, né, quando a gente está escutando lá com o estético e insuflando o garrote, né, o manguito, o estímulo manômetro, né? São sons de Korotov. Né? Eles resultam do turbulionamento, né, do fluxo dentro de uma artéria, né, em resposta à deformação mecânica, né, aquela compressão que a gente faz no manguito. Já a oxidometria, né, ela mede com precisão a PAM, a PA sistólica e a PA diastólica, né, e é dada através de um cálculo. Né, e a discrepância é de menor que 5 milímetros de mercúrio, né, em relação a uma medição diretamente na artéria, né, invasiva no caso. As desvantagens, né, é o risco de lesão isquêmica do nervo, pela compressão, falsas medidas, edema de extremidades, interferência no tempo de administração de fármacos, né, quando o acesso venoso estiver na mesma extremidade. Então, é lógico, né, que você tem que insuflar o manguito. Então, quando você está insuflando o manguito, se tiver um acesso venoso ali, você não consegue infundir, né, adequadamente as drogas, o eletrólitos. Então, aqui mostrando, né, a medida, né, que aqui é 141, vamos dizer, começa a ter os sons, né, os 140, e vai aqui até 80, né, os sons. E o oscilômetro, né, ele vai ter mais baixa oscilação aqui, as oscilações maiores, né, e aí ele vai medir, né, 145, aqui a média de 106 e a diastólica de 80. Tá? Então aqui a posição correta de se colocar, né? O manguito, né? O manômetro, 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria branquial. Tá? Vai ter até uma marquinha, geralmente está escrito que é artéria, né? Artéria, e aí você coloca na posição da artéria branquial. Né? A largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 40% da circunferência do braço. E o comprimento dela
deve ser envolver pelo menos 80% do braço. Então, para cada paciente, né? Então, obesos, né? Você tem um tamanho de manguito, você tem pacientes muito fortes, ou pacientes muito magros, ou crianças, você vai ter vários tamanhos, né? Você vai adaptar para cada paciente. Não vai dar diferença. Aqui as diferenças, né? Na mesma situação, no mesmo momento, se o paciente estiver de pé, né? Com o braço abaixado, vai estar 120 por 180 no braço esquerdo. Tá? Mas se ele colocar o manguito no braço direito e levantar o braço, a pressão vai estar mais baixa, né? 100 por 160, e na perna vai estar uma diferença muito grande, né? 200 por 120, se ele estiver de pé. Se ele estiver deitado, as diferenças são menores, mas elas existem, né? No braço esquerdo, você vai ter 120 por 80, no braço direito também aqui 100 por 60, né? E na perna também uma diferença menor, mas tem diferença, 130 por 80. Então o ideal é que às vezes tem que colocar no braço direito, né? O ideal é o paciente deitado ou sentado, né? No braço esquerdo, sempre possível. Agora a gente vai falar a pressão arterial invasiva. Tá? E aí você mede diretamente dentro da artéria. Ela não só oferece a oportunidade de avaliar a pressão arterial média, né, em tempo real, pressão real arterial média, mas também você pode coletar, nas situações que você precisa coletar sangue arterial, fazer a gasometria arterial, você pode coletar do sistema que está sendo usado para monitorizar essa via arterial. As indicações de você fazer uma monitorização invasiva da pressão arterial. Pacientes de instabilidade hemodinâmica, tá? Como eu disse, né? Você tem necessidade de coletar exames gasométricos seriados, né? Então é muito mais confortável para o paciente seguro. Uso de circulação extracorpórea também, a gente cirurgias de grande porte, né? Sempre bom você ter um controle hemodinâmico mais fino, né? Então, a gente usa a PA invasiva e utilização de técnica de hipotensão arterial induziva. Então, quando você precisa induzir hipotensão no paciente por algum motivo, é melhor você ter esse controle com uma PA invasiva, né? Porque tanto a pressão manual, a monitorização da pressão manual quanto com a automática externa, né, não invasiva, elas podem falhar nessa situação. As contraindicações, né? Pacientes com alto risco de insuficiência arterial ou trombose. Então, você, apesar de ela ser mais sensível, né, do que a não invasiva, ela pode ter fontes de erro, né? É ideal que o catéter e os extensores utilizados sejam rígidos, né? Que o volume de fluido do sistema que você vai usar para medir seja pequeno e o número de válvulas reguladoras, que a gente usa umas válvulas para regular, para zerar o equipamento, tenha poucas válvulas, tá? As bolhas de ar podem provocar um superamortecimento, então ele vai falsear, né? As bolhas de ar elas amortecem o pulso de pressão, né? Que vai ser transmitido até o sensor, então isso aí a presença de bolhas pode prejudicar a acurácia do equipamento. É suficiente calibrar o transdutor na pressão atmosférica, né? Mantendo, né, você calibra, mantendo o calibrador, né, o transdutor, no nível do átrio direito, tá? Mais ou menos na metade, né, na linha média. Aqui só para lembrar, né, geralmente a gente cateteriza a artéria radial, né, e não tem tanto problema de você cateterizar a artéria radial, porque você tem o arco palmar anterior, né, e o arco palmar dorsal, o sistema de anastomose, né, entre a artéria ulnar e a artéria radial. Mas antes de fazer isso, que é aquele teste de água, né, você tem que comprimir a artéria radial e observar se tem pulso na ulnar e se tem boa perfusão.
né? Porque senão, se tiver algum problema na área radial, você pode causar uma estenia na mão. Pressão venosa central, também é outra coisa que a gente pode monitorar. Tá? A pressão venosa central, ela estima a pressão do ato direito, né, que equivale à pressão diastólica final do ventrículo direito. Tá? Então, PVC, pressão do ato direito, mais ou menos também a mesma pressão que a pressão diastólica final do ventrículo direito. Indicação de catéter venoso central. Tá? Observação catéter venoso central, para medir a pressão venosa central. As medidas de PVC, inserção de marca-passo, você também vai ter que utilizar um catéter venoso central. Nutrição parenteral total, pacientes vão ser submetidos a hemodiálise, né? Hemodiálise principalmente enterífica, são aqueles pacientes que não têm aquela fístula arteriovenosa no braço, né? E você tem que usar uma via venosa profunda. Pacientes vão ser submetidos a quimioterapia, né? Porque a quimioterapia ela pode ser necrosante, se ela extravasada no vaso periférico, né? Ela pode necrosar, estimular as estruturas subcutâneas, né? Impossibilidade de acesso periférico, né? Quando você não consegue ter acesso a uma veia periférica. E quando você tem um paciente hipotenso ou hipertenso demais, que você precisa usar drogas vasoativas endovenosas, né? Aí você não pode usar por via periférica, né? Você tem que usar por uma via central. Então aqui mostrando, né, a pressão venosa central nos momentos do ciclo cardíaco, né? Ela é mais alta na despolarização e depois na diástole ela fica mais baixa. A pressão venosa central ela reflete o retorno venoso, né? Todo o retorno, você tem uma medida, né? Mais ou menos anulado, né? Da volemia, né? Então reflete o retorno venoso ao coração, devendo ser medida ao final da expiração. Você tem menos pressão na caixa torácica, né? Você inspira, você aumenta muito a pressão na caixa torácica e você tende a comprimir a veia cava. Então ela pode parecer mais alta do que real. Tá? E na ausência de PIP, né? Pressão respiratória final positiva. Valores normais são de 4 a 8 milímetros de mercúrio, né? Medidos na linha axilar média. A medida isolada, né, nem sempre permitirá condutas clínicas corretas, né? Então, você tem uma medida ali isolada, uma PVC, por exemplo, baixa, não dá para você tomar conduta clínica só com uma medida dizendo assim, esse paciente está hipovolêmico, né? Você precisa acompanhar com medidas seriadas para ter uma melhor conduta clínica. Contraindicações de acesso central, né? Infecção, né, na pele, tecido subcutâneo, alterações anatômicas no local da função, tá? Também. Coagulopatia, tá? Ou pacientes anticoagulados, mas aí pacientes anticoagulados, a contraindicação é relativa, né? Porque você pode trocar o tipo de anticoagulante ou reverter a anticoagulação naquele momento e tal, e depois anticoagular o paciente de novo. Você falou que na hemodiálise ele não tinha fístula? Paciente que não é de hemodiálise ambulatorial, né? Paciente que é de hemodiálise internado. E ele, por exemplo, não tem aquela fístula arteriovenosa, também não dá para você fazer a hemodiálise pela fístula. Aí você faz por via catéter, né? Pelas diversas, aqui como eu vou falar, das diversas vias, né? Ou sítios de função. Os mais utilizados são a veia jugular interna, tá? Veia subclávia e a veia femoral ou veia jugular externa também pode ser utilizada, né? Mas as mais comuns são a veia jugular interna, subclávia eu uso um pouco também, principalmente em centro cirúrgico, tá? E a veia femoral. Jugular externa é a última alternativa quando você não consegue um acesso venoso central, né, mesmo,
ou tem contraindicações, né, muito risco no acesso venoso central pela jugular inversa. Então, aqui mostrando, né, veia jugular interna, veia jugular externa. Aqui uma posição de função, que vocês vão aprender a fazer isso, né, no internato. 30 graus de inclinação. Aqui no ângulo formado, né, na bifurcação aqui dos feixes do esternocleidomastoide, né, tem um triângulozinho aqui no ápice do triângulo, tá? E 30 graus de inclinação para a pele e na direção do mamilo ipsilateral, né, do mamilo do mesmo lado. Então, aqui. Geralmente você tenta fazer aqui como na figura do lado direito. A mente tem uma contraindicação. Hoje em dia, né, tem muito mais segurança nas UTIs, a gente usa muito isso, semicirúrgico também, que é a punção guiada por ultrassom, né? Ele vai lá, vai fazendo um ultrassom, acha a veia jugular interna, aqui ele está vendo a artéria, né, carótica, então ele tem uma circulação aeróbica que não vai funcionar a carótica lá divertidamente. Ele vai entrando com a agulha e vai vendo a agulha entrar no local certo. Aqui o centro cirúrgico e a UTI do HO eles têm, mas vocês vão ter contato com essa situação. A pessoa já está habilitada a fazer. Complicações, né, do acesso venoso central é a punção arterial em 7,7% das vezes, né, você vê que não é uma coisa tão rara. Infecção no sítio de inserção do catéter, 2,1%. Cateterização arterial, aí além de funcionar, você não só funcionou, como não percebeu que estava na artéria e cateterizou, né, passou o catéter na artéria, 0,8%. Pneumotórax, 0,3%, e aqui menor que 0,3%, hemotórax, embolia aérea e lesão de ducto torácico. Agora, catéter de artéria pulmonar. Tá? Ou catéter de Swan-Ganz, né? Ele ganhou o nome de catéter de Swan-Ganz, porque esses dois autores, né, o Swan e o Ganz, e colaboradores, escreveram o primeiro catéter que poderia ser conduzido, né, até a artéria pulmonar. Isso foi em 1970. E na década de 80 surgiram trabalhos questionando, né, a influência, né, a validade de você utilizar esse catéter de Swan-Ganz para avaliar a evolução dos pacientes. Ele fornece dados que isoladamente têm pouca validade de uso.